Fala, meus amigos produtores musicais, tudo bem? E aí, pessoal, será que o reinado do Melodyne finalmente chegou ao fim? E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Vitor Maior Scardo, sou produtor musical aqui no Espírito Santo e hoje eu vou mostrar para vocês por que eu aposentei o editor clássico de voz, o Melodyne, e migrei de vez para o Vovius, uma ferramenta que lançou recentemente. Aqui eu vou apresentar para vocês um dos primeiros, se não o primeiro conteúdo nacional que explica como usar essa ferramenta passo a passo, pelo menos o início dela, tá, pessoal? Eu não vou aprofundar numa edição avançada aqui, mas eu queria trazer esse conteúdo para que mais pessoas tivessem a oportunidade de estar usando essa ferramenta. Que além do seu algoritmo ser totalmente transparente, seu método de detecção ser extremamente claro, a sua interface gráfica é extremamente intuitiva e amigável. Então, se você está buscando uma evolução nas suas produções musicais, você precisa conhecer essa ferramenta aqui, beleza? Vem comigo. Então, pessoal, eu estou aqui com minha seção do Cubase aberta, eu estou com uma multitrack gratuita, eu vou estar disponibilizando o link para vocês baixarem. Ela faz parte de um conjunto de tracks para fins educacionais. Então, como é que funciona o Vovius, propriamente dito, né? Bom, ele possui a tecnologia ARA, que basicamente é uma tecnologia de áudio que ela permite que softwares externos comuniquem diretamente com os eventos de áudio da sua DAW, beleza? Então, no Cubase ou em outras ferramentas como o Studio One, você tem que adicionar o Vovius à faixa de áudio que você quer que seja editada. Como que a gente faz isso no Cubase? A gente vai selecionar nosso Lead Vox, que é a nossa voz principal. Vou vir aqui em Extensions e vou adicionar o Vovius, beleza? Ao adicionar o Vovius, ele vai ler a faixa de áudio e vai trazer o que nós já estamos acostumados com o Melodyne, que vai trazer os famosos blobs, ou as nossas linhas de afinação, linhas de pitch, beleza? Bom, galera, quando eu abro o Vovius, essa é a janela que eu vejo. Provavelmente vocês não estarão vendo essa aba lateral nem essa aba inferior. Vocês vão abrir o Vovius, ele vai estar cru, vai estar dessa forma. Então vamos começar pelo que é fixo e padrão para todo mundo. Na esquerda em cima, a gente tem o primeiro grupo de controles que é referente a monitoramento de áudio, que é play, pause, para frente e para trás. Como eu disse, o Vovius ele é integrado via tecnologia ARA com a sua DAW. Então, se você der play dentro do Vovius, ele vai dar play na sua DAW. Como vocês podem ver lá em cima. Pausei, a minha DAW também pausou. E se eu der play na minha DAW, o Vovius também dá play. O segundo e demais grupos são relacionados à edição dentro do Vovius, que eu vou estar explicando nos próximos capítulos desse vídeo. Beleza? Agora vamos falar dos blobs, que são as bolhas de áudio. No Vovius, os blobs trazem três informações muito importantes. A primeira é, quanto maior ou menor o blob, ou seja, quanto maior a sua distância entre picos, maior é a amplitude do áudio, ou seja, maior o volume. Quanto menor, menor o volume, correto? Os blobs também trazem essa linha branca, que significa o pitch, ou seja, a frequência cantada pelo vocalista. Então aqui a gente pode observar que ele fez um vibrato na primeira nota, subiu o pitch lá para o Dó 4, voltou para o Si3 e subiu para um Dó sustenido 4. E aí a gente tem informação de cor. O Vovius traz um feedback visual sobre quão longe ou próximo a nota está do pitch daquele semitom. Então, essa primeira nota aqui é um A3. Ele está bem dentro do pitch. Então, o Vovius me traz um azul. O azul significa que eu estou dentro do pitch. Se eu pegar e arrastar para fora, você pode ver que ele começa a ficar vermelho. E a partir do momento que eu começo a aproximar do próximo pitch, eu retorno para o azul. Então, visualmente, você pode observar que todas as notas que estão longe da coloração azul e próximas à coloração vermelha estão fora do pitch. Antes da gente começar oficialmente a editar o pitch e o tempo da nossa voz, a gente precisa configurar algumas coisinhas dentro do Vovius. E a configuração é feita nesse painel lateral na direita. Vocês podem estar abrindo ele clicando nesse botãozinho aqui em cima. O primeiro grupo
é sobre o time, ou seja, como o Volvius vai tratar o tempo do seu áudio. Como a gente está dentro de uma música que foi gravada no clique, a gente vai estar usando o beat como referência, não time, porque ele vai importar lá da nossa DAW os compassos e vai sincronizar os compassos do Volvius com o compasso da DAW. A gente vai marcar a opção Use DAW Sample, porque o Volvius, além de sincronizar o beat, ele vai também sincronizar todas as variações de tempo que possa vir a ter no seu projeto. O grid. Aqui a gente pode escolher quantas subdivisões de compasso nós vamos ver no nosso Volvius. Então, se eu aumentar aqui, eu consigo ver mais grid, tantos quanto forem possíveis. Botei um sobre 64 e sumiu. Por quê? Porque você tem que dar o zoom para ver essa subdivisão. Vou deixar um quarto mesmo para o nosso propósito aqui. E essa opção Snap Cycle eu vou falar mais para frente. Essa aba para mim ela é a mais importante para a gente conseguir fazer um trabalho mais amigável dentro do Volvius. É a aba de Pitch. Aqui a gente tem duas opções, cromático ou escala. Quando você importa o áudio para o Volvius, ele faz uma pré-detecção de qual escala possivelmente aquele material de áudio está. Aqui ele já identificou um D minor, ou seja, um Sol menor. Se você abrir aqui, ele vai ter outras referências que ele tem uma porcentagem de possibilidade de ser aquela tonalidade. Então aqui eu tenho 73,8% de probabilidade de ser um Ré menor. Só que se você for observar, ele altera a nossa visualização no painel principal. Ou seja, ele trata o tom como se fosse a tônica num teclado em Dó. No Dó você não tem as teclas brancas. Aqui, como você está falando para ele que você está em Sol menor, ele vai tratar a escala de Sol menor como se fosse as teclas brancas. E isso é bem legal para quem tem pouco conhecimento teórico e quer algo mais simples. Show Scale Colors. Então olha só que interessante. Se você não marcar essa opção, ele vai trabalhar com base no que conversamos anteriormente, de o pitch ser colorido de acordo com o semitom mais próximo. Só que quando você marca a opção Show Scale Colors, ele vai mudar. Ele vai deixar o vermelho como notas fora da escala e o azul como as notas da escala. Isso é bem interessante. E aí a gente tem outra opção que é Snap to Semitones, que é o quê? Se você clicar e arrastar, ele vai trabalhar com decimais de um semitom. Se você tiver com essa opção ativa, ele vai pular de semitom em semitom, mesmo que esteja fora do 100% correto. Agora, Double Click Snap. O que significa isso? Se eu clicar duas vezes nessa nota, ele vai pular para a nota da escala pré-definida mais próxima. Se aqui eu tiver como Pitch Center, vamos supor que eu estou mais próximo. Opa, deixa eu desmarcar Snap to Semitones. Se eu estiver mais próximo do G3 e eu clicar duas vezes, ele vai quantizar aquela nota, afinar aquela nota no G sustenido 3. Beleza? Então essa é a diferença de Double Kick Snap, Pitch Center ou Scale. O grupo Main Voice, ele é uma edição geral da voz, da faixa, né? Então vou solar a faixa de voz aqui para a gente entender isso melhor. Então vou dar play. Vou aumentar o pitch. Então vocês entenderam para que serve. É uma edição global do nosso áudio. Tranquilo? Eu não uso isso aqui para nenhuma ocasião até o momento. Então vou deixar aqui 0, 0. Opa, 0. Enter. Ok. Estou com o meu áudio na minha afinação original. A próxima opção que nós temos aqui é o brilho da interface. Ou seja, mais para a direita a gente tem algo mais claro, mais para a esquerda algo mais escuro. Eu gosto de trabalhar por volta do -3, -4, porque eu acho que harmoniza muito com a minha interface do Cubase, certo? O próximo grupo já é um grupo que depende muito do trabalho que você está fazendo. Então, por exemplo, esse primeiro botão aqui, ó, Set Preview Sound. Se eu clicar aqui no blob, nada acontece. Então, se eu clicar nessa opção e botar
Editing Sounds, ou seja, sons editados em edição, algo do tipo. Se eu clicar, olha que interessante, ele vai dar um preview naquele blob. Então, se eu mudar o pitch do blob, legal, né? A próxima opção que a gente tem aqui é o Sibilance Editing. Sibilance é o famoso som de S, que ele tem uma opção que ele consegue trabalhar independentemente da tonalidade. Quando eu ativei, tudo que para o Volvius é uma sibilância, ele grifou mais escuro aqui na pré-visualização de amplitude. Se eu agora clicar nesse botão e arrastar para baixo, eu estou editando apenas a sibilância, eu não estou editando o conteúdo tonal daquela parte específica do áudio. Eu uso isso muito pouco porque eu gosto de controlar meus S nos inserts, né, nos plugins, mas poucas vezes eu já usei, dependendo de como o vocalista cantou ou também da proximidade que ele estava do microfone naquela nota. Show Formants. Bom, essa opção aqui é sobre o formante da voz. Eu não gosto de usar muito porque, para mim, o algoritmo do Volvius, ele já calcula qual é o melhor formante para aquela edição de pitch que você fez. Então, eu deixo isso aqui desabilitado porque, para mim, não é interessante. Eu posso estar falando para vocês, se vocês quiserem, em outro vídeo. Follow Cursor. Então, por exemplo, se eu der play, I know the season's ripe for change. It's changing all around. Vocês observaram que ele pulou para a próxima parte quando o meu cursor avançou para a próxima parte da janela. Se eu não marcar essa opção e quiser ficar editando essa parte, o meu cursor ele vai avançar e eu vou continuar aqui. I know the reasons you've arranged, they're tearing me down. Beleza? Scroll to DAW Clip Selection. Bom, pessoal, essa opção aqui ela é útil caso você não tenha uma faixa consolidada, igual a gente tem aqui na nossa faixa de voz. Eu vou estar cortando aqui só para vocês entenderem que, teoricamente, agora eu tenho esse primeiro clipe de áudio aqui e o segundo clipe de áudio. Quando eu estou com aquela opção ativada, quando eu clicar em outro clipe de áudio, vocês podem ver que o meu Volvius ele automaticamente muda para aquele clipe. Eu gosto de deixar isso ativado porque aumenta um pouco o meu flow durante as edições. Show Track Names. Aqui é importante quando a gente estiver trabalhando com várias faixas de áudio. Então, lá na esquerda em cima, você pode ver o nome da faixa de áudio que ele já puxou lá do meu software de edição. Então, se eu tirar aqui, eu perco meu nome dentro do Volvius. Show Pitch Lines. Anteriormente, eu mostrei para vocês aqui no vídeo umas setinhas que a pitch line ela estava centralizada no meu grid. Por quê? Porque a referência perfeita ela é com base na centralização do espaço que nós temos para aquele pitch, que é basicamente essa linha aqui. Deixa eu voltar lá na parte do software, do áudio, para vocês entenderem. Eu falei que ele tinha cantado um A3. A minha seta eu alinhei com o centro dessa região, porque o meu pitch line perfeito ele é o centro dessa região, não é a toda aquela faixa, certo? Então a toda aquela faixa é algo assim permitido para aquele tom, para aquela nota, mas não é o perfeito. Eu não uso essa opção porque a voz a gente nunca quantiza 100% a variação de pitch dela, então eu gosto de trabalhar com esse range mais flexível, vamos falar assim. Show Tooltips é nada mais que as dicas do software. Eu gosto de deixar ativado, porque às vezes quando você está com o mouse em alguma região, por exemplo aqui, ele vai aparecer algumas opções que se você não tiver com isso ativado, ele não vai aparecer. E por último, mas não menos importante, Keyboard Focus on Mouse Enter. O que isso significa? A partir do momento que o seu cursor estiver dentro da janela do Volvius, ou seja, que você estiver com o mouse no software Volvius, ele também vai reter o seu teclado. Isso é muito importante porque a gente vai trabalhar muito com atalhos aqui para facilitar a nossa edição. Então, se tiver algum atalho conflitante com a sua DAW, você vai ter um problema aí de funcionalidade. Você vai querer ativar o Volvius, mas vai estar fazendo algo no seu software de edição. Tranquilo?
Bom, pessoal, essa é a minha configuração. Vocês podem estar copiando ela integralmente, que eu tenho certeza que vai ser ótima para vocês. E eu também gosto de visualizar a aba inferior. Que a aba inferior, ela traz um overview geral do evento de áudio que a gente está editando. Então aqui, como você pode ver, várias notinhas vermelhas. Como a gente já configurou, eu sei que todas essas regiões, todas essas notas, elas estão fora do pitch. Então são regiões que eu devo me preocupar e ter uma atenção especial. Essa parte aqui, ó, tá toda dentro do pitch. Já essa, eu tenho informações a serem corrigidas. Então eu gosto sempre de estar com essa aba aqui aberta para ter uma melhor visualização do meu áudio. Vou voltar aqui para o começo. Ah, mas eu quero uma visualização maior. Como que eu posso ver mais informação ou menos informação dentro do Volvos? Se você quer ver mais conteúdo de tempo, ou seja, eu quero ver mais notas cantadas, clicando nessa lateral do quadrado e tornando ele um retângulo, tanto quanto eu achar necessário. Ou eu também posso estar clicando nesse slide aqui de baixo e aumentando ou diminuindo. Se eu quiser ver mais notas cantadas, vamos supor que é uma parte que o cantor teve uma variação de notas muito grande. Por exemplo, aqui. Você clica nesse outro slide e aumenta ou diminui. No nosso caso, a gente tem interesse em diminuir para compreender toda a faixa cantada pelo cantor. Beleza? Aqui é um automático, ou seja, eu vou ajustar automaticamente o que está na tela. Por exemplo, aqui eu tenho menos variação de nota, então eu vou ajustar só dessa parte. Ou o atalho Z. Bom, pessoal, o panorama geral do software é esse. Agora vamos de fato explicar as ferramentas de edição e começar a de fato editar a nossa voz, beleza? Como a gente já configurou tudo na aba lateral direita, eu vou estar fechando ela. E vamos começar a falar sobre as ferramentas de edição de voz. Nos modos, nós temos o primeiro modo, que é o pitch, ou seja, esse é o botão que nós vamos clicar para afinar a voz do cantor. Então vamos clicar aqui. Inicialmente, ele atingiu um A, um Lá 3. Então vamos mantê-lo aqui. Vamos continuar seguindo assim, clicando 2 vezes em cada nota. Poxa, mas eu vou ter que fazer isso para todas? Não, a gente pode selecionar e clicar 2 vezes nela, que elas vão todas se ajustarem automaticamente. Como que eu faço para ir para a lateral? Eu posso ir clicando e arrastando aqui, ou eu posso apertar o Shift e fazer o scroll no mouse, que ele vai indo lateralmente, correto? Se eu tirar o Shift, eu vou para cima e para baixo normalmente. Então vamos continuar editando nossa voz. Ah, mas eu já quero fazer todas as vozes. Nós temos 2 opções. Primeira é Command ou Ctrl A se você estiver no Windows. Nisso eu vou selecionar todas as notas. Vou clicar 2 vezes e pronto. Todas as notas foram pré-afinadas. Só que eu quero voltar tudo e quero mostrar uma outra opção para vocês. Retornei todas as notas da afinação original. Eu tenho esse botão dentro da minha janela do Volvos. Se você clicar nele, ele vai abrir uma janela de correção automática geral. Então vamos marcar a opção Snap to Scale. A escala a gente já definiu, lembra? Então a gente vai marcar a opção de que o software vai procurar qual é a nota da escala mais próxima daquele blob. E nós vamos botar o amount, que em português é quantidade, de processamento que ele vai aplicar. Então, olha que interessante, quando eu vou aumentando, tudo vai se ajustando automaticamente. Se você observar na faixa lá de baixo, ó, as notas que são vermelhas, elas começam a ficar azuis. Interessante, né? Dá o OK. Pronto, eu tenho que todas as minhas notas foram afinadas. Não tenho mais nenhuma nota vermelhinha aqui na minha voz. Mas isso significa que elas estão 100% afinadas? Não. Por que não? Porque às vezes o vocalista ele pode fazer um vibrato. O Volvius ele pega a média dessa afinação do pitch e enquadra naquele pitch line que eu expliquei anteriormente. Como que eu faço para a voz ficar 100% afinada? Vamos para a segunda parte da edição de afinação. Se você der um zoom na nota que você quer editar, o Volvius vai te trazer uma caixa com 6 itens.
Vamos começar da esquerda para a direita. Left slope é a curva a partir da esquerda. Se você clicar e arrastar, você vai alterar a forma que a curva começa, ou seja, como que o pitch entra nessa nota. Se eu arrastar para cima, ele vai fazer uma curva descendente. Se eu apertar para baixo e arrastar para baixo, ele vai fazer uma curva ascendente. Tranquilo. Esse botão do meio, ele é um ajuste fino. Se você observar, eu estou 29 cents. Cents é uma unidade que divide um semitom. Eu estou 29 cents acima do ideal. Então, o que eu posso fazer? Eu posso arrastar para baixo. Aqui eu centralizei a minha média de afinação exatamente no Dó 4. Na direita, eu tenho o Right Slope, que é a função igual ao Left Slope, só que para a saída do pitch. Esse cantor, ele cantou o vibrato afinado, ele não fez aquela queda de pitch que alguns cantores fazem. Então, essas duas funções de slope não são necessárias. Aqui eu tenho a opção de formante, que eu vou explicar só para vocês entenderem, mas basicamente eu posso trazer o formante da voz para outra região. Ou seja, eu consigo alterar o timbre sem alterar a afinação. Como eu disse, eu não uso muito porque o algoritmo do Volvos é bem transparente na edição de pitch. Esse botão eu uso bastante. Como a nossa opção de Sibilant Editing está desativada, ele se transforma automaticamente num botão de amplitude, ou seja, eu consigo alterar o volume daquele blob só clicando nesse botão e arrastando para cima ou para baixo. Isso é muito útil para você evitar que seu compressor trabalhe muito em certas partes. Por exemplo, aqui no início, a primeira nota ele atacou muito forte comparado com as outras, então eu posso reduzir o volume só dela. Nisso meu compressor vai soar muito mais transparente e minha edição vai ficar muito mais sonoramente agradável. E eu tenho essa última opção na direita embaixo, que é o vibrato. Igual eu falei, esse cantor ele fez vibratos, mas ele manteve o pitch. Mas vamos supor que ele tivesse feito um vibrato muito absurdo. Essa ferramenta, como vocês observaram, eu aumentei o vibrato. Eu posso aumentar o vibrato. Assim como eu posso reduzir o vibrato. Então eu trouxe o vibrato controlado para dentro da nota que eu quero. Então vamos seguir aqui e fazer a adição de mais uma nota. Se você observar a linha do pitch dessas notas aqui, dessas duas notinhas, ele fez um ataque que ele foi lá no Ré 4, voltou para o Dó 4 e voltou para o Ré 4. Como que eu posso garantir que ele atinja corretamente o centro da nota Ré 4 sem que ele perca o Dó 4 lá embaixo? Eu vou reduzir o vibrato e vou arrastar um pouquinho para baixo essa nota aqui. Ou seja, eu atingi o centro do pitch do Ré 4, o centro do pitch do Dó 4, novamente o centro do pitch do Ré 4 e voltei para o Dó 4. Certo? Aqui eu tenho um vibrato muito intenso. Então eu vou reduzir esse vibrato com a ferramenta vibrato. Certinho, perfeito. Agora vamos para a segunda ferramenta, que é a ferramenta de Time Mode, ou seja, eu vou entrar no modo de correção de tempo. Eu gosto de utilizar os atalhos, então essas ferramentas elas seguem o padrão de atalho 1, 2, 3, 4, assim por diante, conforme elas aparecem na tela. Então se eu apertar 2, eu vou mudar para a forma de tempo. 3, 4, 5 e assim por diante. Então vamos voltar para 2, que é a nossa ferramenta de trabalho nesse momento. O Volvius, ele tem duas opções de edição de tempo, que é dividida por essa linha central do meu hit point dessa nota. Como funciona? Se eu editar acima dessa linha central, eu vou editar tudo que vem à frente desse áudio. Geralmente isso não é interessante. Eu gosto de quantizar utilizando a parte inferior, que é onde eu vou ajustar apenas aquele blob.
Poxa, mas eu não sei se eu tô botando no grid, eu queria entender. Então a gente volta aqui na aba da lateral direita e aumenta o nosso grid. Vamos pegar essa nota aqui, ó, vamos trazer ela um pouquinho para trás. Beleza, agora eu tô no grid. Essa edição ela tem que ser uma edição musical, ou seja, você não pode utilizar totalmente as ferramentas visuais. A ferramenta visual nesse caso ela é um apoio aos seus ouvidos. Então o que conta é sempre o seu ouvido. Não acha que por quantizar o tempo aqui vai ficar 100% no tempo que não vai, beleza? Fica a minha dica aí para vocês. A terceira ferramenta é uma ferramenta que eu gosto muito, porque ela me permite controlar a curva de pitch. Isso é algo que eu não tinha, ou pelo menos desconheço, no Melodyne. Eu expliquei para vocês que aqui na frente eu fui ao Ré4, voltei ao Dó4 e fui ao Ré4 novamente. Porém, e se eu não quisesse fazer isso? E se eu quisesse manter a nota como ela estava e não quisesse alterar ela em questão de semitons igual a gente fez? Você vai utilizar a ferramenta 3, que é desenho do pitch. Eu quero que o pitch comece aqui, vá para o centro da nota e retorne. Acabei a edição aqui, eu posso escolher que ele vai lá para o Dó4 novamente. Só que ele vai retornar para o Ré4. Então vamos redesenhar essa curva. Acabei minha edição, vou clicar nesse botãozinho de fazer edições permanentes ou vou apertar Enter. Agora a minha afinação passou pelo Ré4, voltou pelo Dó4, passou pelo Ré4 novamente. Fica muito artificial. Vamos ver então. Eu não consigo ouvir a diferença. Vamos supor que você é uma pessoa muito detalhista e você queria que essa nota aqui, que a linha de afinação dela passou por fora de uma nota da escala, que ela fosse na nota da escala. Como que você pode fazer com essa ferramenta? Você vai clicar aqui, onde você vai iniciar a sua edição, vai clicar no ponto que você deseja que chegue a afinação e vai retornar para onde ela estava indo. Pronto. Vamos supor nessa notinha, quando ele cantou, ele subiu um pouco o pitch. Eu não quero, eu quero que seja mais linear. Então, novamente. Ótimo. Nessa nota aqui, ele também subiu muito. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso corrigir essa nota. Beleza? Vamos para a ferramenta 4, que é o Temporary Note Mode, ou seja, a gente vai criar uma região de ajuste temporário. Como funciona isso? Eu expliquei para vocês que eu tenho essa caixa de ferramentas em volta de um blob. Só que se eu não quiser trabalhar única e exclusivamente com aquele blob, como que eu faço? Eu venho nessa ferramenta, ferramenta 4, e escolho as notas que eu quero trabalhar. Nisso, eu posso ajustá-las em conjunto. Todas as ferramentas. Ou seja, ele vai tratar como se tudo aquilo fosse referenciado ao mesmo pitch. Logo, quando eu corrigi o vibrato, ele trouxe tudo para a mesma nota. Olha que diferença, hein? A ferramenta 5 é uma ferramenta sobre harmonias. Não vou entrar nela nesse vídeo, beleza? O Vovius possui dois tipos de visualização, que é a padrão, que eu expliquei para vocês, onde azul é próximo à afinação desejada e vermelho é fora da afinação desejada, mas a gente também consegue pintar a linha de pitch nessa opção aqui. Ou seja, você vai conseguir ver qual pitch, qual a linha de pitch que está fora da tonalidade desejada. Agora, como que isso pode ser útil? Vamos lá na ferramenta 3 novamente. Aqui eu tenho um pico que o vocalista passou por uma nota fora da escala. Eu não gostaria desse comportamento. Então, eu vou desenhar dentro da escala e vou dar um Enter. Certo? Eu prefiro a edição padrão.
Muitas vezes o Volvos pode quebrar, ou seja, ele vai adicionar notas a mais onde ele achou que fosse uma quebra de uma palavra ou uma letra. Mas isso às vezes não tem uma precisão 100% perfeita. Então, para isso, nós temos essa ferramenta. Por exemplo, então aqui vamos supor que eu queira juntar essas três bolhas. Com essa ferramenta ativa, eu clico na divisão entre elas e pronto. Agora, para o Volvius, é uma nota só. Aqui, ele identificou três sílabas diferentes, mas elas são a mesma nota. E vamos supor que eu não quero me preocupar com a edição de tempo agora. O que eu faria? Eu juntaria as três notas, que são as três sílabas, que são a mesma nota, afinaria elas juntas e seguiria meu processo de edição. Vamos supor que eu queira separar, fazer algo artístico aqui nessa nota. Separo ela aqui e altero a afinação como eu quiser. Ficou um pouquinho artificial, né? Vamos reduzir um pouco. Ok. E aqui nós temos o histórico de edição. Tudo que você fez vai ficar aqui, desde o começo do processo, tá bom? Eu prefiro usar um Ctrl Z e fazer uma cópia do meu arquivo original para que a gente não faça nenhuma alteração destrutiva no nosso material de áudio. Então, pessoal, o que eu tinha para passar de básico, de inicial para o Volvius era isso. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês querem algumas opções mais avançadas que eu não cobri aqui, ou algumas opções que eu acho que são tão pequenas que não agregariam tanto no seu início na ferramenta, comenta aqui. Eu vou ficar muito feliz em fazer novos vídeos para vocês. Tantas outras ferramentas também, próprio Melodyne eu posso estar fazendo. E a partir de agora, o final do vídeo vai ser um time-lapse. Eu vou voltar o áudio todo para a sua edição inicial e vou estar fazendo o tratamento bem curto, tá, pessoal? Só para vocês entenderem um pouco do workflow, como é que é. E ficar de exemplo para vocês aí como é que eu faço e que vocês possam estar melhorando ainda mais a edição de vocês, beleza? Obrigado, pessoal. Around. Change, it's change, it's change, change, it's changing all around. I know the reasons you've arranged, I know the reason, I know, I know, I know, I know, I know. And all around, I know the reasons you've arranged. It's tearing me down. Where is the peacefulness of mine? It's tearing me down. Down. Down, down, down. It's tearing me down. Where is the peacefulness of my peacefulness and peacefulness? Where is the peacefulness of my? Where will my heart? Where will my? 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 Where will my heart come back to life? Heart come back to life, come back. Where will my heart come back to life? I'm alright. I'm alright. I'm all. I'm all. I'm all. I'm alright. As I pick up the pieces, pick up the pieces, the pieces, the pieces, the pieces.
Pick up the pieces that I've left in me. I'm alright. I'm alright. Feel away from you. Feel away, feel away, feel. Feel away, feel away, feel. Feel away from you, from you. Feel away from you. And I'll be fine.